Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 5, Suicidas. Duplo suicídio por amor e por dever. Um jornal de 13 de junho de 1862 continha a seguinte narrativa. A senhora Palmier era modista e residia com os pais. Possuía um físico encantador, ao qual se aliava um caráter muito amável. Por isso, era muito assediada por propostas de casamento. Entre os seus pretendentes, ela escolheu o Sr. B., que lhe retribuía essa preferência com a mais viva das paixões. Embora o amasse muito, por respeito aos pais, julgou-se no dever de ceder à vontade deles e desposou o Sr. D., cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a do seu rival. Faz 4 anos que o casamento foi celebrado. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Mesmo que não tivessem nenhum interesse comum, jamais deixaram de se ver. O amor recíproco entre o Sr. B e Palmier, que passou a ser Sra. D., não havia diminuído, e como se esforçassem para reprimi-lo, ele aumentava cada vez mais de intensidade, na razão direta do esforço que faziam. Para tentar apagar esse amor, o Sr. B decidiu se casar. Desposou uma jovem de excelentes qualidades e fez todo o possível para amá-la, mas logo percebeu que essa decisão heróica seria impotente para curá-lo. Durante 4 anos, nem o Sr. B, nem a Sra. D. Palmier faltaram aos seus deveres conjugais. Impossível descrever o que eles sofreram, porquanto o Sr. D., que estimava verdadeiramente o seu amigo, o convidava sempre para ir à sua casa, e quando ele queria retirar-se, o amigo insistia para que ele ficasse mais um pouco. Os dois apaixonados se encontraram um dia por acaso, numa circunstância que não dependeu da vontade deles. Falaram sobre o mal que os torturava e acharam que a morte seria o único remédio para resolver a situação em que a vida os colocou. Então combinaram em se suicidar juntos, no dia seguinte, em que o Sr. D. estaria ausente de casa por mais tempo. Após os últimos preparativos, escreveram uma longa e emocionante carta explicando que estavam tomando aquela decisão por não faltarem com seus deveres conjugais. A carta terminava com um pedido de perdão e para que eles fossem enterrados juntos na mesma sepultura. Ao retornar para casa, o Sr. D. encontrou-os asfixiados. Respeitou seus últimos desejos, providenciando para que os corpos não fossem separados no cemitério. Essa ocorrência foi submetida à Sociedade Espírita de Paris como assunto de estudo, e um espírito respondeu: os dois apaixonados que se suicidaram não podem ainda responder. Eu os vejo. Estão mergulhados na perturbação e assustados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais pela falta cometida vão castigá-los por encarnações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sofrendo o duplo suplício de se pressentirem e de se desejarem em vão. Terminada a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, vocês poderão evocá-los. Eles virão aqui, mas um não poderá ver o outro, porque eles estão separados por trevas profundas. Evocação da mulher. 1. A senhora vê o seu apaixonado com o qual se suicidou? No lugar onde estou não consigo ver nada, nem os espíritos que vagueiam comigo. Que noite, e que véu espesso sobre o meu rosto. 2. Que sensação a senhora teve ao despertar no outro mundo? Tive uma sensação estranha. Eu sentia frio e queimava ao mesmo tempo. O gelo corria pelas minhas veias e o fogo queimava o meu rosto. Coisa estranha. Eu nunca tinha visto antes esta mistura. O gelo e o fogo pareciam consumir-me. Pensei que ia sucumbir uma segunda vez. 3. A senhora experimentou alguma dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui. 3A.
O que a senhora quer dizer com aqui, aqui? Aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. Nota de Allan Kardec. Se pudéssemos ver o espírito, provavelmente o veríamos levar a mão à cabeça e ao coração. 4. A senhora acredita que ficará sempre nessa situação? Oh, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes assustadoras que gritam estas palavras. Sempre assim. 5. Pois bem, podemos lhe dizer com segurança que nem sempre será assim. Pelo arrependimento, a senhora conseguirá o perdão. O que você está dizendo? Não entendo. 6. Repito que os seus sofrimentos terão um fim, que a senhora poderá apressar este fim pelo arrependimento e nós lhe ajudaremos com a prece. Só entendi uma palavra e sons vagos. Esta palavra é graça. Foi graça o que o senhor quis dizer? O senhor falou em graça? Mas sem dúvida falou para a alma que passou ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Nota de Allan Kardec. Uma senhora da Sociedade Espírita de Paris, presente à reunião, disse que tinha acabado de fazer uma prece por esta infeliz, o que, sem dúvida, a comoveu. De fato, mentalmente, essa senhora havia implorado em seu favor a graça, o perdão de Deus. 7. A senhora disse que está nas trevas. Então não nos vê? Só me é permitido ouvir algumas palavras que o senhor fala. Vejo apenas um tecido negro, no qual se desenha, em alguns momentos, um semblante que chora. 8. Se a senhora não vê o seu amado, não sente ao menos a presença dele ao seu lado, uma vez que ele está aqui? Ah, nem me fale dele. Por ora devo esquecê-lo. Se quiser que a imagem que eu vejo desenhada no tecido negro se apague. 9. Que imagem é essa? A de um homem que sofre e cuja existência moral na Terra eu aniquilei por muito tempo. Nota de Allan Kardec. Lendo essa narrativa, ficamos inclinados a encontrar circunstâncias que atenuem esse suicídio e encará-lo até como um ato heróico, uma vez que ele foi provocado pelo cumprimento de um dever conjugal. Entretanto, vemos que ele foi julgado de um modo diferente e que a pena para os culpados será longa e terrível, porque eles se refugiaram voluntariamente na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar ao dever conjugal era nobre, sem dúvida, e isso lhe será levado em conta mais tarde. Porém, o verdadeiro mérito teria sido vencer a atração que existia entre eles. Na realidade, eles agiram como um desertor que se esquiva no momento do perigo. Como se vê, a pena dos dois culpados consistirá em se buscarem por muito tempo sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrenas. Esta pena é agravada momentaneamente pela ideia de que o seu estado atual deve durar para sempre. O pensamento de que a pena é eterna não lhes permitiu ouvir as palavras de esperança que lhes dirigimos. Para aqueles que acharam que essa pena é muito longa e terrível, principalmente porque ela vai se estender por várias encarnações, podemos dizer que a sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira com a qual eles vão suportar as suas provas futuras, no que poderemos ajudá-los com as nossas preces. Como todos os espíritos culpados, eles serão os juízes do seu próprio destino, mas será que isso não é melhor que a condenação eterna, sem esperança, a que são irremediavelmente condenados todos aqueles que erram, segundo a doutrina da Igreja? A Igreja afirma que os suicidas devem ser condenados a viverem no inferno para sempre, e lhes recusa as últimas preces por entender que elas não têm utilidade.